Bom dia aí, pessoal, quem está participando da live. Hoje o Lucas não vai poder estar presente, né? E o Marcos vai fazer as vezes do Lucas aí, Marcos. Então, se tiver alguma pergunta, alguma indagação, Marcos, você, por favor, tá bom? Pode deixar, Então, José. Pode deixar. então valeu, Marcos. Grande abraço aí, bem-vindo a Abraço. todos aí, tá bom? Pessoal, hoje a gente escolheu um tema um pouco mais científico, né, para a gente falar. Que a gente vai falar um pouquinho da visão que a gente tem, né, da consciência, relacionada com os nossos tecidos, né? A gente vem falando todo esse tempo aí, a gente vem falando de inteligência emocional, a gente vem falando de gestão de emoções, a gente vem dando significado às palavras, né, aos conceitos, relacionados à consciência. E hoje nós vamos utilizar um assunto que particularmente eu gosto muito, né? E que eu considero que é uma grande descoberta, né? A gente vai falar da memória, né? A memória dos tecidos, né? Ou seja, dos nossos órgãos, né? Ou seja, como esses órgãos, né? Eles também apresentam, né? Vamos dizer assim, os nossos órgãos, cada órgão do nosso corpo, ele apresenta uma energia específica. E nós vamos falar um pouquinho, né? Mudar um pouquinho o foco, falar um pouquinho dessa ciência que a gente se baseia para que a gente possa chegar nesse assunto tão bacana e tão esclarecedor que nos dá um norte, né? Nos dá um direcionamento bem legal para a gente compreender muita coisa, né? E o mais importante é o que a gente fazer com isso, com esse conhecimento, né? Que é bastante profundo e pode nos orientar muito na nossa vida e eu costumo falar assim, quem tem o domínio disso, entende essa essa forma de estar do tecido, né? De correlacionar sempre o tecido específico com determinada emoção, ele vai sair muito na frente, né? Porque nós conseguimos, a partir disso, fazer autogestão, autogestão de comportamento, autogestão de saúde, olhando para os nossos tecidos, né? Então a gente pode até, eu costumo falar assim, você sabendo disso, você pode se prevenir, né? Você pode, porque se você entende qual a emoção e qual tecido vai ser acometido, você pode se organizar dessa forma para que a gente possa viver, né, de uma forma mais adequada e sem as doenças, que eu acho que é um grande objetivo de todo mundo, né, viver bastante sem ter muitos percalços, né? Então a gente vai estar falando disso, tá bom? Então, para a gente começar, eu fiz para a gente entender bem isso, a gente vai partir de um determinado conhecimento e vamos fundamentar um pouquinho cientificamente isso, para depois a gente desenvolver propriamente os tecidos, né? Cada órgão do nosso corpo, tá bom? A gente vai começar falando, então, o Marcos, né? A gente vai falar dos átomos. Por que que eu vou falar do átomo? Porque tudo que existe em forma de matéria, né? Na verdade, é uma grande combinação de átomos, né? Então, átomos, a gente pode falar que é a menor porção de matéria, né? Ou seja, é o elemento constituinte da matéria, tá? Então, se você pegar um plástico, é uma interação de átomos. Se você pegar a terra, é uma interação de átomos. Se você pegar a água, é uma interação de átomos. Se você pegar o seu tecido, é uma interação de átomos. Se você pegar uma pedra, é uma interação de átomos. Ou seja, tudo que existe em forma de matéria, na verdade, é um aglomerado de átomos que a gente fala aqui, tá bom? E o nosso corpo não é diferente, tá? O nosso corpo, se a gente pegar o nosso rim, você vai ver
que lá existe átomos, né? Se você pegar o nosso fígado, você vai ver que tem átomos. Se você pegar a nossa pele, tem átomos. Se você pegar o nosso sangue, tem átomos. Então, a gente fala que o átomo é a menor partícula constituinte da matéria, tá? E a gente vai dar um passo atrás ainda com o átomo para entender o que que é essa estrutura, né? Então, essa estrutura, na verdade, ela foi descoberta há muitos anos atrás, né? E hoje, com os aceleradores de partículas lá, o que que o pessoal fez, né? O pessoal pegou e começou a chocar um átomo contra o outro, né? E esse átomo explodiu, então eles pôde ver o que que tinha dentro do átomo, né? E aí que está onde eu quero chegar, que é muito importante, né? Para a gente depois fundamentar e falar um pouquinho do nosso assunto de hoje, tá bom? Então, se a gente vê um átomo, sempre ele é formado por um núcleo, né? E tem uma órbita, um elétron, né? Um elétron ou mais, a gente fala, mas a estrutura básica do átomo é assim: você tem sempre um núcleo que é formado por prótons, né? Mais nêutrons, né? E você tem, orbitando esse núcleo, você tem um elétron, que são estruturas, né? Universais da matéria, como eu falei para vocês. O que que o pessoal fez? Quando eles pegaram essa fração de matéria e eles explodiram a matéria, eles começaram a ver outras coisas, né? O que formava o próprio átomo. E aí que eu quero chegar rapidamente, né? A gente não vai fazer uma aula de física, mas é importante a gente entender, tá? Então eles descobriram duas estruturas que formam o átomo, né? A gente fala que são os férmions, né? E os bósons, né? Que são, eles classificaram numa tabela que chama tabela de modelo padrão, né? Então, como existe a tabela periódica dos elementos, né, químicos, você tem também a tabela modelo padrão, que é as estruturas que até hoje foram visualizadas, que existem, que formam essa menor partícula da matéria, que é o átomo, tá bom? Então, eles dividiram esses dois elementos em férmions e bósons, né? Os férmions, eles são divididos em quarks e leptons, tá bom? E depois você tem os bósons. Não, mas Zé, por que que você está falando isso, né? Para a gente entender essa constituição. Olha só que interessante que é. A gente vai falar de uma forma bem rápida, né? Para ficar de fácil compreensão. Se a gente pegar os férmions, então os férmions são o quê? A gente fala que são os tijolos, né? Da construção da matéria, tá? Então a matéria é formada a partir do empilhamento dessas estruturas, que são os férmions, que vai formar o núcleo do átomo, tá bom? E esse núcleo do átomo, que ele é formado por quarks, né? Você tem uma família de quarks, que são os férmions, que são seis elementos, né? E depois você tem ainda os leptons, né? Que também você tem uma outra grande família de leptons. Bom, esses quarks e esses leptons, eles são formados a partir da união, né, desses quarks. E quem que mantém esses quarks unidos, né? Aí que vem, é uma energia. E quem é essa energia? São os bósons. Então veja só que lá no íntimo da matéria, o que que você tem? Você tem uma estrutura física, né, que a gente chama que é uma partícula, né? E você tem um elemento que ele não é partícula. Ele é como se fosse uma energia, mas essa energia é que mantém esses blocos unidos. Por que que eu estou falando isso? Porque lá no ínfimo da matéria, quando a gente vai pegar lá no íntimo da matéria, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter energia e massa, tá bom? Nós vamos ter energia e massa, tá? E, e é mais ou menos o que nós estamos querendo falar para vocês agora, né? Ou seja, se lá na menor porção nós temos energia e massa, quando a gente olha para o todo, o que que a gente vai ver? A gente vai ver energia e massa. Ou seja, não existe massa sem energia. Então, o que que isso significa? Que cada célula do seu corpo,
que é formada por um conjunto de átomos, tá? Eu não vou precisar agora o número, esses dias eu estava lendo, assim, a quantidade de átomos que existe no corpo humano é absurda, é trilhões, tá? Nós somos formados por isso. E cada interação dessa, existe energia dentro, tá bom? E quando a gente fala energia e matéria, a mesma coisa a gente está falando, né? Consciência e corpo. Então, o que que é o nosso corpo? O que que é a nossa cabeça? O que que é a nossa inteligência? O que é o nosso raciocínio? O que que é a nossa imaginação? É energia. E onde está a matéria? Está no cérebro. Vamos dar exemplos, né? E a gente não vê isso só no cérebro, não está só no cérebro isso. Está em todos os tecidos constituídos, tá bom? Então, essa interação, ela é muito importante. Depois vem uma equação que ela é muito legal, que a gente entende. Todo mundo acho que já deve ter ouvido falar dessa equação, que é energia igual a m vezes c ao quadrado, que é aquela famosa fórmula do Einstein, né? Então, olha essa fórmula aqui que ele fala, ó, que a energia, ela é igual à massa vezes a velocidade da luz. Tá? Ou se a gente trocar a equação, se a gente pegar a energia na velocidade da luz, quando ela se condensa, ela se transforma em massa. Ou seja, existe uma energia relacionada com a matéria, sempre vai existir isso, tá bom? Você fala assim, José, o que que é essa velocidade da luz aí? Por que que esse negócio está aí? Porque se você observar, o que que é a velocidade da luz? Vocês vão entender. Se eu pegar uma pedra, tá bom? Daqui da onde eu estou, que é uma matéria constituída, e eu jogar lá na minha cozinha agora, essa pedra ela vai percorrer um espaço e um tempo até chegar lá na cozinha. Dependendo da força que eu aplicar na matéria, nessa pedra, ela vai atingir uma velocidade. Então eu vou poder, a partir disso, calcular o tempo e o espaço que essa pedra percorreu. É assim que a gente vê a matéria. Tá? A gente consegue, quando a gente pega a matéria constituída, a gente consegue fazer análises, né? E a gente usa uma física que a gente chama que é a física de Newton. Quando a gente emprega as fórmulas e a gente coloca o tempo e o espaço, né? A gente consegue observar e medir, mensurar isso. Agora, se eu pegar meu pensamento, eu vou falar para vocês assim, olha, imagina que você está lá na sua cozinha. Vai lá agora. Então, perceba que você consegue imaginar o que está na sua cozinha, mas você não passa pelo tempo e o espaço que a pedra passou. Então, veja que nós estamos falando de dois universos. Nós estamos falando de uma energia que funciona de uma forma e estamos falando da matéria que funciona de outra forma. E assim nós somos constituídos. Tá claro? E nós somos, então nós temos essa energia que é a nossa consciência que funciona na velocidade da luz, tá bom? Se você chegar agora, por exemplo, e falar assim, olha, eu já fui, sei lá, já fui passear na Argentina e eu me lembro do hotel que eu fiquei, do quarto que eu fiquei, tá bom? Então, lembrança é o quê? É um arquivo, lembra que nós já comentamos sobre isso, né? Então, se eu falar para você, imagina, quando eu falo imagina, eu estou usando uma expressão que eu vou acessar arquivos. Então, imagina o quarto do hotel. Quanto tempo vai demorar para você chegar lá no quarto do hotel com a sua imaginação? Quer dizer, você percebe que o tempo e o espaço não existe aí? E você percebe que a imaginação é uma coisa da nossa realidade? Ou seja, ela existe. Ela não existe da forma como a matéria existe, mas ela existe. E essa interação entre energia e matéria é o grande segredo, é o que todo mundo até hoje quer descobrir, tá bom? Mas que as duas unidades existem, elas existem, tá? E o Einstein propôs essa fórmula, ele falou assim, ó, quando essa energia ela for
muito condensada, muito forte, que ela for ficando muito forte, ela é capaz de ela ser igual à matéria, ou seja, ela é capaz de se transformar em matéria. Olha só que loucura isso, tá claro? Que é o que nós vamos ver no nosso tecido. Então, o nosso tecido, vocês concordam que ele tem uma energia que é própria dele? E essa energia, pessoal, olha só que interessante. É ela que diferencia os tecidos. É ela que dá a diferenciação de uma coisa para outra. Já que se você pegar, né, se você pegar na nossa Constituição, nós vamos ter nitrogênio, carbono e nós vamos ter oxigênio, por exemplo. A constituição da matéria do nosso corpo, ela não varia muito de elementos químicos. Os elementos químicos são formados por átomos. Agora, como esses átomos se agrupam de forma diferente, o que faz esses átomos se juntarem de forma diferente e produzir um rim? O que faz esses átomos juntarem de uma forma diferente e produzir um fígado? O que faz esses átomos juntarem de forma diferentes e formar a pele, ou o olho, ou os dentes, os ossos, o sangue? É uma loucura, porque se a gente for imaginar, todas essas estruturas que eu acabei de falar, elas são constituídas da mesma coisa. Só que elas se organizam de forma diferentes, elas se agrupam de formas diferentes, né? E isso é que vai dar a diferenciação. E aí está o grande segredo da vida. Quem fez isso? Da onde vem essa energia? Tá bom? Então a gente pode entrar num detalhe. Então aí as pessoas vão chamar de Deus, vão chamar, tá tudo bem isso, tá bom? Mas a gente tem que se apegar, e é onde eu quero chegar na nossa live de hoje, né? Por exemplo, se você pegar um rim, quando a gente estuda fisiologia, e você abrir um néfron, tá? Então você vai ver uma certa constituição, por exemplo, que está ligada a uma determinada função específica, tá bom? Então quando a gente fala assim, olha, o rim filtra, ele é capaz de, com a estrutura dele, de reter água. Então percebe que atrás dessa estrutura de filtrar e reter água, tem que existir uma inteligência, ou seja, de onde vem essa inteligência? Vem do ambiente, vem da necessidade, que é a energia que fez criar esse órgão, para que a vida pudesse acontecer. Então, o que que nós partimos? Nós sempre partimos disso, de que cada tecido tem sua energia específica. E como é que a gente vai saber a energia específica de cada tecido? Para a gente olhar para a função que ele faz. A função dele, do tecido, ela vem, a especialidade do tecido, ela vem para fazer o quê? Para atender uma lacuna de necessidades, que é imposta por quem? Pelo ambiente que o indivíduo vive, tá bom? Você fala assim, José, mas como que, por exemplo, esses tecidos eles se evoluem? Aí então, como a gente vai estudar esse tecido? Por exemplo, eu costumo brincar assim: como é que o homem vira macaco? E a gente não tem o macaco que virou homem? Como a gente não tem. Existiu o homem, existiu o macaco. Mas como é que o macaco veio do homem se a gente não tem o. Porque a forma de evolução, as leis que regem a matéria, não são as mesmas que regem a energia. E a evolução se dá na energia, se dá num processo de descontinuidade, não localizado, ou seja, existe uma ciência que rege essa energia. E se você não entende essas leis, parece que forma uma lacuna, que, né, ou a gente olha só para a matéria, a gente não consegue entender, por exemplo, que a matéria ela tem energia na sua constituição. Tá bom? Nós temos energia eletromagnética, nós temos energia forte e nós temos energia fraca, que são as qualidades da energia que estão dentro do átomo. Ou seja, então, sempre que você tiver uma matéria, você vai ter energia, porque sem energia não existe matéria, né? No início do mundo, quando teve aquela grande explosão, o que que foi? Foi a energia. Então, a energia explodiu o que era nada para transformar.
a energia era tão forte que ela se condensa e forma matéria. Tá claro? Então, o que que a gente tem? A gente tem sempre um tecido que é associado à energia. Isso é, tá bom? E como é difícil compreensão isso, o que que a medicina faz? É melhor ela estudar só a matéria e deixar a energia para lá. Ela não consegue juntar as duas coisas, tá bom? E nós, nessa metodologia que a gente usa, o que que a gente faz? A gente estuda o tecido, mas a gente estuda a energia do tecido. A energia do tecido vem em forma do quê? De consciência, porque consciência é tudo que existe de energia que está atrelado a esse tecido, igual eu falei para você, tá bom? Então, se você pegar um tecido qualquer, na fisiologia, você sempre vai encontrar, né, a sua fisiologia, ou seja, ele funciona para quê? Ele funciona para fazer determinada função. Essa função que esse órgão faz, ela faz o quê? O que que ele preenche? Ele preenche sempre, vocês vão ver que é muito interessante. Ela vai preencher sempre uma necessidade. E o que que é necessidade, Zezé? Nossa, necessidade, olha só que interessante. Necessidade é uma energia, né, daquela parte subconsciente que nós já falamos aqui para você, né? Tá bom? Que que vem antes ou é um outro compartimento que não é a razão nossa. Por isso que a gente não compreende, a gente não consegue analisar, mas ela existe como consciência, tá bom? E quando ela processa essa energia de necessidade, ela processa de forma a gente não entender, a gente chama que é inconsciente, tá claro? Ou seja, quando você vai estudar, por exemplo, quando eu fui estudar os modelos mentais, todo mundo fala, ó, nós temos o consciente e temos o inconsciente, tá? O que que é o inconsciente? Eles chamam de inconsciente essa energia, por exemplo, que determina as funções neurovegetativas dos órgãos, por exemplo, tá bom? Ninguém, não tem como você olhar para um órgão, você não dá uma função para ele. Quando você olha para a função, você olha para uma necessidade. Quando você olha para uma necessidade, é uma necessidade ao meio, é uma adaptação. O que que é uma adaptação? É uma mudança que ocorreu, que fez um tecido ficar especialista em determinada ação, que vem vamos dizer assim, a atender às necessidades daquele ser. Então você vê seres com tecidos especializados que o mantém vivo, que na verdade você pega toda essa energia e você transforma ela, né, em biologia que atende às necessidades de sobrevivência do indivíduo. Então isso é muito legal. Por quê, Marcos? Porque nós partimos de um princípio que se nós tivermos, cada tecido tem sua energia específica. Será que a gente entende qual é a energia? Será que a gente compreende qual é essa energia criadora que a gente chama, né? Então, se a gente pegar os rins, por exemplo, né? Por que que o rim é formado? Então, veja bem, no processo de evolução, a- as primeiras vidas, elas estavam aonde? Na água, tá bom? Quando o animal está na água, o ser vivo está na água, que nem existia o homem ainda, não existia, a gente não existia. Os primeiros animais, o que que eles fazem? Quando a maré alta vem e joga o peixe na água, ele vai fazendo incursão na terra. Então ele sai da água e vai para a terra. Olha a diferença, olha a modificação que existe, né? E quando a maré foi muito alta, depois ela baixou, o que que aconteceu com aqueles seres? Eles ficaram na terra. E ali começa a grande transformação. Quando eles passam um ambiente de água para a terra, o que que surge nele? A grande necessidade. Ou seja, agora eu não tenho água em abundância. Se eu quiser sobreviver aqui, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reter água. Então percebe que o rim, ele tem uma energia que criou ele.
tá bom? E aí nós temos uma coisa interessante, o nosso cérebro, ele não distingue, não é como a gente, tá bom? Então você vê assim, eu tenho a energia que eu vou chamar, que é uma energia de criação do órgão, tá? E depois eu vou ter o rim propriamente estabelecido. Você já imaginou que todo mundo que nasce tem um rim? Da onde veio essa sabedoria, né? Da onde veio? A gente vai falar que são os programas. Mas aonde está isso? Está na nuvem, vamos dizer assim, no computador, como a gente fala. Está na nuvem, ou seja, está na memória da consciência da raça, tá bom? Então, quando você é gerado, você já tem tudo isso aí, né? Condensado em forma de energia que transforma o seu rim. E isso está guardado lá na memória. A gente vai chamar isso de energia criadora, né? Então, todos os órgãos, eles apresentam isso. Se você pegar a história de cada órgão, se você pegar um músculo, para que que serve um músculo? Para te dar força, para te dar potência, né? Para você lutar ou para você correr, para você sobreviver, tá claro? Então, essa é a condição essa é a energia. É por isso que o músculo existiu. Por isso que o osso existiu, para que você ficasse em pé, para te dar sustentação. Enfim, se você pegar cada tecido, ele vai ter a sua própria energia criadora. Percebe que a do rim é uma, a do osso é outra, a do músculo é outra? Se a gente pegar o coração é outra, se a gente pegar o... Então, qual que é a grande sacada nossa, né? Primeiro, é a gente entender essa energia criadora de cada tecido, tá bom? Por que, Zezé? Por que que a gente deve entender isso? Muito bem entendido. Porque é muito simples, porque depois você vai se deparar com essas energias ao longo da sua vida, tá bom? Quem aqui já não saiu de um ambiente, saiu da casa dos pais e foi morar sozinho numa cidade grande? Você está percebendo que essa energia de sair da casa do pai, de um ambiente que você está acostumado a ir para um lugar novo, é a mesma do peixe que sai da água e vai para a terra? Você entendeu? Então, isso é muito legal porque é isso que é baseada a nossa compreensão. Porque quando essas energias se cruzam, a energia criadora com a energia desencadeadora, elas se cruzam, o que que acontece? Ela começa a aumentar, o cérebro nosso, ele não distingue, a nossa percepção, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Ela só tem a energia, a forma com que ela vem, tá bom? Ela não vai conseguir. Então, se você tem o sentimento, por isso que a gente fala sempre em sentimento, tá? Que sentimento, imaginação, são coisas do compartimento subconsciente. E o subconsciente é o compartimento, é o grande compartimento processador. Depois a gente usa a nossa racionalidade quando a gente tem percepção do nosso subconsciente para racionalizar. A gente já viu isso, tá bom? Mas qual que é a grande jogada aí, Marcos, que a gente tem que entender? Quando essa energia criadora, né, ela, você encontra ela com o seu ambiente, que é igual ao do rim que eu falei para você. Então, você imagina assim, eu tenho lá, eu saí de casa e fui morar em São Paulo sozinho. É como se eu fosse um peixe fora d'água. Ou seja, eu estou num lugar que eu não conheço as pessoas, que eu não conheço o dono da padaria, eu não tenho a farmácia, eu não posso pedir um remédio fiado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Você percebe que eu estou numa situação muito semelhante daquele peixe que saiu da água e foi para a terra. Então, o que que eu chamo isso? Eu chamo que a energia criadora
encontrou a energia desencadeadora, ou seja, existe uma similaridade entre o que criou o órgão e o que eu estou vivendo. E isso que eu estou vivendo hoje começa a aumentar a energia de criação minha. E a gente viu na fórmula do Einstein que se energia começa a aumentar, o que que ela faz? Ela transforma o quê? Em massa. Tá claro? Ou seja, se eu para quê? Para suprir a minha necessidade. Então eu vou ficar com hiper rim. Só que a medicina vai olhar isso e vai falar: você tem um tumor, tá bom? Ou quando você tem uma outra necessidade, né, que é a energia criadora, o programa sempre vai ser deixar um osso mais forte do que ele era. Mas se inicialmente eu tenho uma energia que deixa ele fraco, depois ele vai compensar deixar ele forte. E assim a gente vai estudar os tecidos. Mas a grande sacada nossa é entender que no nosso mundo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, essas energias, né, que a gente vai chamar que são as energias de desencadeamento, elas se chocam com a energia criadora por similaridade. Então, quando elas se chocam, o que que ela faz? Ela começa a aumentar a sua força. Se ela aumenta muito, Marcos, ela pode aumentar e aumentando ao longo do tempo, tá bom? Então imagina um copo vazio. Você põe um pouquinho hoje, põe um pouquinho amanhã, 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 esse copo vai enchendo, 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 ele fica na boca. Aí vem uma coisa, uma outra energia que se acumulou, aí o copo desaba. Quando ele desaba, é o passo para a doença, que é que a gente vai chamar. Ou seja, existe um encontro, então, por similaridade, tá bom? Da energia desencadeadora com a energia principal. E isso é muito legal, porque olha só a grande questão da nossa live aí, tá? Se nós temos um mapa hoje, tá bom? E entendemos qual é a energia criadora de cada órgão, nós podemos identificar nos nossos pacientes ou na gente mesmo, tá bom? Se existe uma energia similar acumulada, desencadeadora. Por que que eu chamo de desencadeadora? Porque por similaridade ela vai se somar à criadora. E aí ela começa a aumentar a energia. E se a gente jogar essa energia na fórmula do Einstein, a gente vai ver que a matéria vai ser modificada. Lógico, tá claro isso. Não está longe da gente perceber isso. A gente pode discutir aqui alguns pontos, né? De, de como essa energia criadora se forma, quem fez isso, mas esse é o grande mistério do nosso organismo, né? É do nosso mundo, tá? O importante é a gente estabelecer um modelo, né? E esse modelo, ele é compreensível, ele é racional, ele faz sentido para a gente. E o mais importante ainda, Marcos, é quando a gente verifica isso nos pacientes, a gente sempre vai encontrar a energia desencadeadora. É isso que é muito bonito, tá bom? Então, a gente precisa, a partir disso, o que que a gente tem? A gente tem uma coisa fenomenal na mão, porque a gente consegue fazer interação da energia que criou aquilo com a energia que você está vivendo no momento. E você sabe que essa energia que você está vivendo no momento, se ela for muito intensa, ela vai, por similaridade, acumular naquele órgão. Olha que loucura isso, tá bom? Então, qualquer energia, a gente fala assim, qualquer sentimento.
Por isso que o sentir é muito importante, tá bom? Não o racionalizar, mas o sentir. O sentir, ele está no compartimento da consciência, tá bom? Que está próxima do tecido que vai ser modificado. Então, o sentimento e a necessidade são os grandes componentes energéticos da nossa consciência que vai estar atrelado, que vai estar ligado ao nosso tecido, tá certo? E quem faz a gente sentir? Quem faz a gente sentir necessidade? É o ambiente que nós vivemos. São as pessoas que nós nos relacionamos, são as coisas que acontecem com a gente, que a gente percebe e sente. E quando a gente sente, a gente está trazendo para dentro da gente a energia desencadeadora. E essa energia desencadeadora, ela vai se somar com a energia criadora e começa a aumentar. É como, Marcos, eu costumo falar, esse exemplo eu gosto muito, tá bom? É a mesma coisa. Se você tem uma tomada 120, tá bom? Se você põe um aparelho que tem uma voltagem de 120, tá tudo bem. Você põe a tomada, ele usa e você vai. Ele não vai ter problema. Ele pode vir a queimar com o tempo, mas não por descarga excessiva de energia. Agora, se você pegar uma energia do aparelho, tá bom? Ele é 220. Ou senão você pega uma energia, um aparelho. Vamos pegar que o aparelho é a energia criadora e coloca numa tomada que ela tem energia 220. O que que vai acontecer com esse aparelho? Ele vai receber uma carga elétrica, eletromagnética, que eletromagnética é um movimento atômico de cargas, né, que é a energia eletromagnética que vem dos elétrons, né? Vai receber essa energia e essa energia é muito maior do que a energia desencadeadora. Então aquele aparelho não consegue lidar com aquela energia. O que que ele faz? Ele queima. No nosso organismo, ele queima? Não. O que que o organismo tenta fazer? Se modificar. E quando ele se modifica, você vai no médico, a medicina se desenvolveu, né? E você então faz uma ressonância magnética e vê que o tecido está modificado, tá bom? E a medicina é engraçada, porque quando ela vai dar como ela não leva isso em consideração, tá bom? Então você pega pessoas, é muito interessante, porque você pega pessoas e fala assim, olha, fumar dá câncer. Então, se o cara tem um câncer de próstata, por exemplo, o médico pergunta se ele é fumante, tá bom? Tudo bem. Só que você vai pegar a grande maioria esmagadora de fumantes que nunca tiveram câncer de próstata. Então, a medicina deixa lá com e ela não quer saber. Ela põe isso como uma verdade absoluta para a população. Então, a população, as pessoas não são treinadas, não são educadas dessa forma que a gente está propondo para aqui na nossa live. E muitas pessoas desenvolvem doenças, né? E não têm a oportunidade, né, de ter esse tipo de conhecimento. Porque eu costumo falar assim, né, a gente demorou muito tempo para entender qual é o nosso papel nesse contexto. Então, hoje a gente pode sim fazer o quê? A gente pode fazer uma assessoria do quê? Não do tecido, porque quem vai cuidar do tecido é o médico. Ele vai aplicar lá o remédio para diminuir a função, aumentar a função, aquelas coisas. E a gente não tem. Mas a gente pode prestar uma assessoria emocional, ou seja, prestar uma assessoria da energia. A gente vai descobrir.
a energia criadora e vai descobrir na vida da pessoa qual foi a energia desencadeadora. E aí nós temos assim ferramentas incríveis. Nós temos ferramentas para tirar de uma tomada e pôr na outra mais adequada, para ele não receber mais aquela energia. Nós temos como desligar a tomada. Nós temos N formas de terapias que a gente vai poder executar de forma precisa, tá bom? Esses dias eu tava vendo um terapeuta trabalhar e ele é muito interessante. Tomar um cafezinho aqui, Marco. E é muito interessante porque, olha só, então ele estava fazendo lá o tratamento na pessoa, tá bom? E essa pessoa, no final do tratamento, ela falou assim, e com todo esse estresse que eu passei, que é mais ou menos assim que a gente fala, né? Eu, eu acabei desenvolvendo, né, uma taquicardia, tá bom? Eu lembro bem das palavras. Então, eu tenho taquicardia, eu tenho uma degeneração macular, a gente fala, degeneração macular da córnea, não, da, meu Deus, do nervo macular é da, oh Deus, esqueci a estrutura do olho, que é, já eu lembro, né, que é, a estrutura que sai do nervo óptico, que eu esqueci, me fugiu da cabeça agora, e, e eu tenho também me deu um tumor de suprarrenal, da retina, desculpa, degeneração macular da retina. Isso, obrigado, Renata. Obrigado. Então eu falei assim, puxa vida, hora que a pessoa acabou de falar isso, né? Olha só, eu imediatamente eu falei assim, olha, essa mulher está frustrada sexualmente, ela foi traída pelo marido e ela tem a nítida percepção que ela tomou o caminho errado na vida dela, que ela fez uma escolha errada na vida dela. Então veja que coisa incrível, porque a pessoa, ela me dá três sintomas físicos e eu transformo o sintoma físico por conhecer a energia criadora dos tecidos, eu transformo a energia imediatamente, aquela energia criadora, eu sei que ela está em sintonia com uma energia desencadeadora. Como eu conheço os mapas, Marcos, olha só a possibilidade que me abre para mim fazer orientações simples para essa pessoa para que aquela degeneração macular ela não fique progressiva, para que a taquicardia não se torne um problema cardíaco realmente, né, que ela é uma frustração sexual, e uma suprarrenal de tomar o caminho equivocado. Então veja que imediatamente eu consegui delimitar tudo que está acontecendo na vida dessa pessoa. E é muito impressionante, porque quando eu faço as perguntas corretas para essa pessoa, ela abre dois olhos muito grandes assim. Como você sabe disso? Eu sei disso porque eu sei a energia criadora e eu sei a energia desencadeadora. Então veja aonde isso pode nos levar. E o que é mais interessante, o que é mais legal de tudo isso, né, é que isso bate, né? A gente fala assim, ah, mas você não tem comprovação científica, Zezé. Ah, eu não tenho, mas se eu pegar e fazer estatisticamente, por exemplo, agora, eu estou acompanhando três casos de câncer de próstata, por exemplo. É muito impressionante, porque quando eu chego nessas pessoas, né, eu consigo identificar
a energia desencadeadora, né, que vem em duas formas, tá? E mais ainda, cada indivíduo desse tem um grau de, que a gente fala de, que a medicina tradicional chama, que é a escala de Gleason, né? A escala de Gleason para o câncer de próstata, ele determina a gravidade do tumor, se ele vai ser um tumor com muita força ou com pouca força. E é a coisa mais impressionante do mundo. Por quê? Nos três pacientes que eu tenho, que eu acompanho, são quatro pacientes, todos eles têm, eu identifiquei a energia desencadeadora, e quando eu classifiquei a energia desencadeadora, eu pude ver que ela está intimamente relacionada com o grau de força do tumor que eles preconizam. Se eu pudesse fazer uma classificação, iria dar certinho. Então, eu tenho um paciente com Gleason 7, eu tenho um paciente com Gleason 8, eu tenho um paciente com Gleason 9. Tenho dois com Gleason. Eu tenho um Gleason que é 4 mais 3, tenho um Gleason que é 3 mais 4, que determina 3 mais 4 é mais fraco, 4 mais 3 é mais forte, mas é o tumor mais leve. Eu tenho o 8, que é o intermediário, que é 4 mais 4. E tem o 9 que é 4 mais 5. E tem o 10 que é uma energia desencadeadora enorme. Todos eles têm a mesma energia desencadeadora. E todos eles, com um grau de energia mais elevado ou menos elevado, se coloca certinho nos tumores, assim. O que eu falo, isso é um grande presente que a gente tem, né? E a gente cada vez mais tem que entender isso de uma forma muito detalhada, né? Cuidar muito bem disso e desenvolver formas de atuação para essa energia, que é o grande. Porque, e a gente está muito perto disso, isso que eu acho legal. Então, hoje a gente desenvolveu ferramentas muito, muito interessantes para ajudar essas pessoas, tá bom? E isso vai fazer com que nós sejamos profissionais muito diferenciados, né? E olha só, Marcos, por que que eu estou falando isso numa live aberta? É muito importante que as pessoas que não são profissionais, que estão assistindo, esse é um conhecimento que ela pode se utilizar, né? Você, como terapeuta, por exemplo, você, quando faz a entrevista, que a gente vai chamar, né? Que a gente vai fazer o- a, a anamnese, a gente gosta de chamar, que é colher as histórias do paciente. Então, você vai ver que se você ampliar, se você entender, né? E você ter isso em mente, você vai descobrir, né, quais são os verdadeiros potenciais de desenvolvimento de cada pessoa, entendeu? E você vai buscar se ela tem o arquivo inicial e se ela tem potencial de desenvolvimento segundo o ambiente dela atual. Olha só que loucura, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar eu aqui só para, né? Então, eu tenho um potencial ambiental, vamos dizer assim, que pode me colocar numa energia de pâncreas, por exemplo. Ora, Zezé, se eu sei disso, se aconteceu o que eu estou prevendo, que existem todos os elementos prontos para acontecer, se eu sei disso antes, o que que eu vou fazer? Só o fato de eu entender, eu já vou encarar aquela situação que vai acontecer de forma completamente diferente. A minha energia, ela não vai me pegar de surpresa. Eu não vou pegar uma tomada 120 e colocar no 220. E com isso eu faço uma prevenção, mas não é prevenção de nutricional igual nós fazemos. É uma prevenção. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que acho que nunca ninguém falou.
É uma prevenção emocional, uma prevenção de energia desencadeadora. É muito forte isso. Quantas pessoas, se a gente estiver muito certo na nossa análise, quantas pessoas poderiam ter evitado ter uma doença se entendesse isso? Quantas pessoas poderiam ter evitado, se isso que a gente está falando, Marcos, isso realmente for verdade? Olha a importância desse conhecimento. Olha a importância da inteligência emocional, da gestão de emoções, para que você tenha uma vida saudável. Quer dizer, é muito, o conceito ele é muito legal. E o que é mais legal, hoje a gente tem, né, a gente, além de ter o conhecimento, a gente já tem experiência com isso. Isso que é muito legal, tá bom? A gente já está começando a ter elementos, vamos dizer assim, terapêuticos que vão funcionar muito bem para isso, tá? Então hoje a gente consegue desarmar tomadas. Hoje eu tenho assim consciência de que eu posso realmente ajudar pessoas que têm problemas. Por exemplo, tem um câncer de intestino, pelo amor de Deus. O cara foi lá, tirou um tumor do intestino, do colo, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, o que vai fazer esse tumor voltar? Se ele tem a energia que levou ao tumor, ele tira o tumor, a energia continua, o que que acontece com o tumor? Tá bom? Então, se a gente, a hora que a gente comunicar isso para as pessoas de forma. E a gente tem que ser muito inteligente de não agredir o que a pessoa faz na medicina, porque esse é o grande equívoco que a gente cometeu, né? E a gente entender que o nosso papel é um assessoramento emocional somente, a gente vai ganhar um campo de atuação e a gente vai ganhar uma diferenciação entre os profissionais absurda, absurda, tá bom? Agora, a gente, eu vou falar, isso deve ter bastante aluno da escola, a gente precisa se apoderar desse conhecimento de uma forma, como que eu vou dizer, robusta, tá? O mecanismo é muito fácil, a gente já tem as leis e a gente já tem essa condição que eu estou colocando agora. Então a gente tem que entender, se a gente pensar dessa forma, qual é a energia criadora daquele tecido e quais são as energias desencadeadoras que podem, por similaridade, né, a gente chama que me fugiu a palavra agora, é outro, meu Deus, não é continuidade, me fugiu a palavra, Marcos, mas é uma qualidade, né, que a gente tem somente na energia. Isso que é muito importante as pessoas entenderem, tá? Quando a gente for estudar energia, quando a gente for estudar consciência, tá? As análises são completamente diferentes da matéria, tá bom? Quando a gente estuda onda é uma coisa, quando a gente estuda partícula é outra, tá bom? E a gente precisa entender quais são os princípios científicos que regem a energia e quais são os princípios científicos que regem a matéria. Por quê? A hora que você entende isso, tá bom? Como eu dei aquele exemplo da imaginação e da pedra para chegar na cozinha, que são completamente diferentes, tá bom? Você não pode pegar os conceitos de energia e colocar na matéria, mas você não pode pegar o conceito de matéria e colocar na energia. Eles funcionam de formas diferentes, tá bom? A partir dos átomos, as leis mudam completamente. E é isso que a gente precisa entender.
E a hora que a gente entender bem isso, e a gente tiver todo esse mapa, porque às vezes você vai fazer uma terapia, você não, como você não entende, por exemplo, você não sabe o que é não localidade, você não sabe o que que é similaridade, você não sabe o que que é descontinuidade. Então você não aplica esses conceitos no, tá? Por exemplo, a gente sempre que a gente for fazer, a gente fica assim, ó, para o cérebro estar conectado a um tecido do nosso corpo, a gente quer sempre um nervo. A gente está buscando. Vamos dar um exemplo prático agora, tá bom? Antes, como é que eram os telefones? Você tinha um telefone e você tinha um fio. E a informação caminhava pelo fio, chegava no outro telefone, não é isso? Tinha que ter contato, sempre por fio. Como é que nós fazemos com o WhatsApp hoje? O cara tá lá na Alemanha. O que você faz? Você manda uma mensagem aqui, instantaneamente chega. Vocês viram que é diferente? O que possibilitou esse tipo de informação é o conhecimento das físicas que são distintas. Uma por conexão material e outra por não localização e descontinuidade. O nosso corpo, ele funciona das duas formas. Por isso que você não vai encontrar o nervo, tá bom? Do tronco cerebral que vai fazer funcionar o seu intestino, muitas vezes. Essa energia, ela vem de forma igual e acomete tanto o cérebro quanto o... Porque eles têm a mesma memória. A energia chega e ela é capaz de pegar dois corpos ao mesmo tempo. E a coisa acontece. Isso hoje é perfeitamente explicável. Então a gente começa, além de ter o mapa, a gente começa a entender os processos que tudo isso acontece. E isso é um avanço. O que a gente pode ajudar as pessoas com isso é absurdo, tá bom? O que que a gente não tinha? A gente não tinha método. A gente identificava e não tinha o que fazer. Você vai ver que grande parte dos alunos que têm esse tipo de conhecimento, eles chegam até identificam, mas eles não conseguem ir adiante. Então, o que a gente tem que deixar muito claro assim para as pessoas, que primeiro a gente precisa conhecer os mapas. Depois a gente precisa aprender a identificar essas energias e depois a gente precisa saber o que fazer com elas. E a forma, da mesma forma que a gente manipula um ilíaco, que a gente faz um teste no rim, sabendo se ele sobe, se ele desce, se ele está mais para a direita, se o polo está desviado para a esquerda, a gente precisa fazer isso com as emoções. A gente precisa fazer isso com a energia. A gente precisa ser capaz, como terapeutas, de orientar essa energia, de levar essa energia para onde? De desligar essa energia, de aumentar essa energia. Entendeu, Marcos? Então esse é o grande caminho, o grande recado aí que a gente queria deixar na nossa live de hoje. Se tiver alguma pergunta, Marcos, alguém quiser fazer. Não, Zezé, não tem não. Mas eu queria só, acho que pontuar uma coisa, Zé. Hum, Ah, você falou a questão do ambiente, né? uhum, E acho que eu considero, pensando nesse conceito que você falou agora, tudo, o ambiente que a gente chega ao mundo, então o início, né? A vinda ao mundo como a criança, e daí a importância de olhar nos arquivos que uma criança tem, que somos nós ano passado. E outro ambiente também, depois que perdura ao longo da nossa vida, a questão da família, né? Então, acho que são os dois grandes impactantes que vão moldar essas informações que nos levam, né? isso. E aí pode gerar um tecido disfuncional. Então, é o impacto da pediatria quando criança e depois as famílias que a gente constitui, né? Papai, mamãe, o cônjuge e filhos, né? Então, toda a relação de ambiente, né? É, isso. Isso é muito legal que você falou, Marcos, porque é assim, né? Vai mudar muito. Vocês vão ver, vocês vão estar aqui no DMOI, a gente
Vai mudar muito o jeito que vocês conversam com os pacientes, porque você vai ter que levantar tudo isso da vida do cara. Você não vai tratar mais um indivíduo, o cara não vai chegar aqui com uma disfunção ou com uma patologia. Não, você não vai fazer mais isso. Você vai tratar o indivíduo completamente diferente. Você vai ter que levantar tudo da vida desse cara, tá bom? Porque se você não levantar tudo, você não vai entender isso, tá bom? Se o cara chega com problema de intestino, se você não entender, tá bom? Da onde ele veio, quem o criou e qual o mundo que o cerca hoje, você não vai conseguir identificar nem a criadora, nem a desencadeadora. Nem quando a desencadeadora começou, porque ela começa num primeiro arquivo, depois ela é alimentada pelo ambiente. Isso é muito importante, Marco. Você tem o primeiro, ela se instala, a desencadeadora se instala na infância e ela é alimentada durante a vida. Se você não entende isso, porque você tem duas coisas muito importantes, Marco. Foi muito boa a sua pergunta para mim fazer esse comentário. Você tem a energia criadora, que vamos chamar que é a divina, que vem lá e tudo. Vamos chamar de divino, porque quando a gente chama de divino é porque a gente não sabe. É o Deus de Spinoza. Exatamente. Então chegou lá, a gente tem a criadora. Aí começa a desencadeadora. Quando começa a desencadeadora? Começa quando a consciência inferior é instalada. Quando que a consciência inferior é instalada? Tá bom? Quando você nasce, praticamente, quando você é um ser, porque aí essa consciência criadora, o que que ela faz? Ela se identifica com o cérebro e cria o sujeito. E o sujeito começa a olhar para o objeto, que é a nossa. É a partir daí que nasce a energia desencadeadora. E ela vai bater com a energia criadora. O quanto ela é forte, o quanto ela é fraca, vai determinar se essa energia se mantém para que nós tenhamos uma vida normal ou se essa energia vai oscilar, como um padrão de rede de luz. Mesma coisa, como uma tomada 220. Tá bom? Então você imagina que uma criança nasce e ela é abandonada pelos pais. Então, abandonada pelos pais, ela se sente sozinha. O pai sai para trabalhar e põe ela na creche. Quando ela vai na creche, o que que é, Marcos, a creche? Percebe que a creche é um peixe fora d'água? Ali começa a energia. Então, tu entrou ali. Essa energia se identificou com o rim. Tá bom? Agora, na vida dela, essa energia, ela vai se somando? Ela se sente só, ela está sempre isolada, ela não consegue participar de grupos, ela saiu da sua cidade por um, por um arquivo totalmente que colocaram na cabeça dela, que é falso, que não é dela, e ela vai para São Paulo, e lá em São Paulo ela se sente só, e essa energia começa a aumentar, você percebe? E se você não entender como terapeuta, como todo esse processo, você não vai ser capaz de organizar uma. E essa isso que você falou, né? A gente vai organizar melhor, mas você veja, hoje, se você pegar, Marcos, todas as terapias emocionais, aquelas que realmente funcionam, você vai ter que voltar, você vai ter que acessar um compartimento e voltar para você ressignificar, para você sensibilizar para depois você ressignificar. Se você conseguir mudar esse arquivo, você muda o processamento. Se você muda o processamento, você sai da doença e vem para a saúde. E aí a gente tem os conceitos. Só que, como você mudou o arquivo, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que mudar de ambiente aqui também. Porque se você muda aqui e volta para o ambiente, o que que o ambiente faz? Alimenta o arquivo doente. Ou seja, então a gente fala assim, não vai existir, olha só que loucura isso, não vai existir cura, tá bom?
se você não mudar de vida, porque foi a vida que te levou para a doença. E começa com a gente, né, Zezé? E a mudança, né? Então, ah, A gente eu como convivo com meu pai e com a minha mãe, mas meu pai e minha mãe me adoram, não tem problema. Mas se ele for a causa, se você não diminuir a convivência, para que você não diminua a energia que adoece, o meu emprego tem um chefe, se você não diminuir, se você... Então, quer dizer, a gente começa a construir elementos novos e a gente vai começar a formar um terapeuta, sim, com uma sabedoria absurda para ajudar as pessoas. Isso aí que é o que me motiva muito, né? E eu sou apaixonado por isso, porque assim, a gente verdadeiramente a gente pode mudar o percurso de muita gente, né, Marcos? E a gente pode ajudar muitas pessoas com isso, né? Então, e o modelo está pronto. Eu acho que a gente tem um grande modelo. Depois as ferramentas que você vai usar, né? Ah, eu vou fazer constelação, vou fazer uma terapia de racionalização, eu vou fazer uma hipnose, eu vou fazer. São ferramentas que começam a surgir, mas o que é mais importante, Marcos, que é assim que eu vejo nas pessoas, tem pessoas usando as ferramentas sem compreender o padrão, aleatórias. entendeu? E a gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro ter esse entendimento para depois e a gente poder passar isso para as pessoas. As pessoas precisam ter esse conhecimento e saber, né? O porquê que elas ficam doentes e como que a emoção tá ligada à doença dela, tá? Você pega pessoas saudáveis, né? Eu tenho uma colega agora que está com, por exemplo, uma pessoa saudável, jovem, com um puta tumor de intestino. Por que que isso acontece? Você vai falar o que que pode ter? Ah, é o que ela come? O que que ela come? Uma pessoa extremamente saudável. Ela fuma? Não. Ela bebe? Não. Aí vai buscando. É porque a mãe teve. A mãe teve, tá. Mas e a mãe da mãe? Não teve, né? Então, assim, a gente é uma coisa muito forte, muito poderosa que a gente tem nas mãos, né? E fica aí, então, a dica, né, para os profissionais e para as pessoas também procurarem esse tipo de orientação, saber que isso existe, né? E uma forma de prevenção simples, né, Marcos? A gente costuma falar assim, olha, veja bem, o que que não te sai do pensamento? O que que te incomoda muito, tá? O que que você vive e não te faz dormir? O que que é isso? É a tua energia desencadeadora. Então, se você olhar para toda a sua vida, se você perceber que existe uma energia que está muito acima da outra, você já tem que dar o break, tá bom? E o legal é assim, né? As pessoas, os pacientes, nós mesmos, a gente acha que quem resolve os nossos problemas são os médicos e são os terapeutas. E as pessoas têm que entender, né, que quem resolve a maior parte dos seus problemas é ela mesma. Então, o autocontrole, ele é muito importante. Aí a gente vai começar. Entra no triângulo de ações e você vai ver que se você entrar no triângulo de ações, você vai evitar um monte de coisas já. Você vai... E isso que é legal, né? Então, essa parte que a gente falou até hoje da inteligência emocional, ela é uma das partes que a gente vai utilizar para colocar para as pessoas, que é uma... Aí você tem a parte de identificação, daí você tem a parte de entrada no subconsciente. Quer dizer, a gente tem ferramentas hoje maravilhosas, eficazes, né, que podem realmente ajudar as pessoas a viver melhor, né? Então eu peguei um senhor semana passada, ele então era um problema de próstata e que se você olhava assim para a pessoa, você fala assim, não, não, mas jamais você vai. E quando a gente começa a falar,
Você vê, e fala assim, o cara fala assim, puta merda. Nossa, mas eu fico muito preocupado com isso. Eu vivo isso aqui me. E aí você fala, nossa, olha só. É só, nesse caso, era muito fácil. É um ajuste. É três, quatro palavras organizar para que a energia, tá bom? E a energia baixa, o que que acontece com a massa? Massa baixa. Energia alta, massa alta. Ou seja, quanta gente, pessoal, a gente poderia estar ajudando se a gente tivesse conhecimento mesmo, tá? Mas é importante a gente ter o conhecimento mesmo. Não porque se você erra na energia criadora, você erra na desencadeadora, as coisas não acontecem. Então, muito importante que, né? Então, acho que o recado aí hoje, Marcos, é esse, né? Legal, Zezé, muito bom. Tá Muito bom? bom. E fecha muito para a gente, né, da osteopatia, né? Acho que é uma coisa que amarra tudo, né? A gente que trabalha com Não, osteopatia, né? com certeza, né? E se Deus abençoar, a escola vai formar muito bem os nossos alunos para que a gente possa ter esse conhecimento e levar esse conhecimento de uma forma muito sólida, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, fundamental para a gente, para que a gente, os alunos têm que entender isso, não é brincadeira, tá? É conhecimento da energia sutil, ela é extremamente importante, né? E ela deve ser levada muito a sério. Eu costumo usar uma palavra, eu não achei a palavra certa ainda, ela é muito volátil, né? Mas eu costumo dizer assim que se você fez errado, ou fazer errado, ou certo, então, assim, e ela só vai funcionar se você tiver exatidão, tá bom? O profissional, ele tem que ter essa consciência de que ele precisa entender tudo para ele chegar nas palavras certas, nas perguntas certas, para que ele possa realmente fazer as identificações, né? Então, sempre a terapia ela vai ter o padrão, primeiro identificar, depois reconhecer, depois sensibilizar, depois ressignificar. São os processos que toda boa terapia emocional tem que passar, tá bom? Se você falha numa identificação, já compromete todo o seu trabalho futuro. Isso que as pessoas têm que entender, tá bom? E tem que valorizar muito isso, tá? E a gente tem que ter uma, como eu vou dizer assim, uma excelência muito grande nesse conhecimento para que a gente realmente possa ajudar. E é muito interessante, porque quanto mais você domina, Marcos, mais seguro você fica. Quando você não domina, você fica inseguro. E as coisas não acontecem, tá bom? Então, acho que é isso, Prática, Marcos. né? É. Tá bom, Zezé, valeu. Tá bom? Semana que vem? É, semana que vem estamos aí de novo, tá bom? Eu só vou escolher o tema, eu estou entre dois temas, mas Ah, durante a tá bom. semana eu já coloco o tema para vocês, Tá tá bom? bom. Eu já vou Para a adiantando com gente isso. fazer aí. Então, bom dia para todos aí, boa semana Pra e todos fiquem nós. todos com Deus. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Abraço. obrigado a todos. Tchau, tchau, Zezé. Obrigado. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Tchau.